Hoje a conjuntura coloca a necessidade de um debate sobre a concepção do trabalhismo como caminho brasileiro para o socialismo. Por que isso fica presente na atual conjuntura? Quando a gente percebe claramente a necessidade de debater como construir o socialismo no Brasil. Hoje eu acho que está muito claro que o caráter da Revolução Brasileira é um caráter socialista. Porém, simplesmente fazer essa afirmação não significa ter um projeto histórico de transição ao socialismo. Veja bem, não estou colocando a transição socialista, mas uma transição ao socialismo. Como é que acumula-se força para a Revolução Brasileira? Esse é um debate que ele é fundamental. E se não for bem encaminhado, a tendência é um processo de degeneração, é um processo de conciliação de classes que não aponta para a revolução, muito pelo contrário, aponta para um aprofundamento do que a gente está dizendo. O surgimento da extrema-direita na realidade brasileira e com essa força que ela tem hoje é fruto principalmente da incapacidade da esquerda de superar os seus limites da democracia burguesa. E é nesse sentido que a discussão sobre o trabalhismo como caminho brasileiro para o socialismo ela se torna presente e necessária. Alguns setores veem o trabalhismo como um instrumento de superação dessa realidade que a gente está vivendo hoje, ou seja, um resgate do passado como uma forma de superar o presente. Nesse sentido, é um equívoco profundamente grave, porque nos desarma ideologicamente. O trabalhismo nada mais é do que um projeto histórico. Nesse sentido, um projeto histórico de desenvolvimento para as maiorias. O trabalhismo não é uma coisa pronta e acabada. O trabalhismo é um movimento. O trabalhismo é um movimento de luta pelo desenvolvimento das maiorias. Desenvolvimento voltado para as maiorias. Desenvolvimento brasileiro voltado para as maiorias. Ele vai ter vários momentos. Um primeiro momento com Getúlio, de um nacionalismo burguês, a tentativa de implementar um nacionalismo burguês. Um segundo momento com João Goulart, já numa lógica de um desenvolvimento popular, numa lógica anti-imperialista, e num terceiro momento numa concepção nacionalista revolucionária de transição ao socialismo com Brizola. Um terceiro momento que não teve a possibilidade nem de, digamos assim, de se consolidar, né? Era um momento que estava ainda no seu embrião na década de 60. Da mesma forma que não havia sido desenvolvido plenamente ainda essa lógica nacional e anti-imperialista com João Goulart. Então, nesse processo, na década de 60, se acelera o tempo histórico de tal forma que esses dois momentos se confundem. Esses dois momentos, eles se atropelam. E a incapacidade de perceber, ou melhor dizendo, a capacidade da reação de perceber esse processo leva ao golpe de 64. Não foram os limites apenas do projeto histórico trabalhista que leva ao golpe militar de 64. Foi principalmente o fato da direita perceber claramente, talvez até mais do que o campo da esquerda, que o que havia ali na década de 60 era um desenvolvimento histórico que apontava para uma revolução socialista. Não que isso estivesse claro na mente e nos corações das pessoas, mas isso estava apontado pelo processo histórico. É nesse sentido que o trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo. Não que o trabalhismo seja uma meia estação entre o capitalismo e o socialismo. Não é isso. Não é uma concepção etapista. Não é uma concepção equivocada de etapas em que você teria que concluir o trabalhismo para aí sim se imaginar a necessidade e a realidade de um socialismo no Brasil. Muito pelo contrário. O trabalhismo ele acirra as contradições do capitalismo independente brasileiro. As suas ações políticas, as suas ações históricas vão acirrando as contradições do capitalismo independente brasileiro e colocando cada vez mais a necessidade concreta de que para haver um desenvolvimento nacional voltado para as maiorias, isso não é viável dentro do capitalismo. Isso só é possível numa sociedade socialista.
Essa é a maior contribuição do trabalhismo e é essa realidade que aponta, né, é essa colocação que aponta que o trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo. É o fio da história, como dizia o Brizola. Somente nessa perspectiva a gente consegue entender o papel da liderança do Brizola e o surgimento do PDT na década de 80 com todas as suas contradições. Já na década de 60, o processo histórico já estava apontando nesse sentido, no sentido da construção de um novo bloco de forças que apontava e que começava a construir essa perspectiva de luta pelo socialismo. Não é à toa que vários setores se aproximavam de Brizola, setores que historicamente não tinham uma relação com o trabalhismo. Setores de esquerda do Partido Socialista Brasileiro, setores de esquerda do Partido Comunista Brasileiro, setores do trotskismo nacional, todos esses setores tendiam a se aproximar da liderança de Brizola porque essa liderança apontava esse caminho. O embrião do Grupo dos 11, ou seja, quando começa a se constituir o Grupo dos 11, a composição na base desse movimento, né, era composta por esses setores. Quando Brizola retorna do exílio, depois da tentativa frustrada de resistência armada ao regime, na década de 60, com o MNR, ele vai conseguir aglutinar no Partido Trabalhista Brasileiro, inicialmente, né, em 79, setores oriundos do velho PCB, setores oriundos do velho PSB e setores da nova esquerda, né, setores daquela esquerda que participou da resistência armada ao regime a partir de 68. Todos esses setores, e também os setores que participaram da luta armada no período imediatamente posterior ao golpe militar. Essa composição de forças visava a constituição de um novo projeto histórico. Por isso que o Brizola denominava, né, de novo trabalhismo. Era um novo trabalhismo, era um trabalhismo que colocava claramente a questão do socialismo, a questão da superação da sociedade capitalista. Lamentavelmente, as contradições entre esse brizolismo, e aí eu ouso dizer que na realidade o trabalhismo já estaria sendo superado, né, no sentido de um novo movimento, né, no sentido do brizolismo, as contradições entre o brizolismo nas bandeiras políticas, no projeto histórico do PDT, e o liberalismo nas suas ações políticas cotidianas, né, baseado no eleitoralismo, baseado meramente na questão central de eleger o Brizola presidente da República, isso acabou limitando o PDT e levando a sua degeneração, chegando até onde está hoje em dia. Então, essa é uma discussão central e fundamental. O caminho brasileiro para o socialismo não é uma volta ao passado, a um passado idílico, onde o Brasil detinha, né, a possibilidade de se constituir enquanto uma grande potência, em que 60% do PIB era da massa salarial, em que havia as grandes estatais, enfim, não é uma volta ao passado. Essa volta ao passado ela é impossível e até mesmo reacionária. O trabalhismo como caminho brasileiro do socialismo é uma ponte para o futuro, é um apontamento para o futuro, é a clareza necessária de que no capitalismo é inviável a construção de um desenvolvimento voltado para as maiorias, de romper com o subdesenvolvimento, de romper com a dependência. Ou se luta pelo socialismo, ou se tem muito clara a necessidade de destruição do Estado burguês capitalista dependente. E o avanço no sentido da construção de uma pátria grande socialista, de um mundo socialista, ou nós vamos ficar alimentando a reação. Será esse o nosso lamentável papel. E esse não pode ser o papel do trabalhismo.